Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Hoje recebendo duas convidadas, a Juliana e a Cauana, uma professora e outra aluna, para falar de humanas e de um site que fala sobre diversos assuntos, principalmente relacionados com pensamentos gerais. Se a Juliana se sentir melhor e quiser tirar a máscara, fica à vontade, nós estamos numa distância boa aqui, eu vou continuar com a máscara, eu estou no meio das duas. A Cauana, se quiser ficar, pode ficar, né? A gente está usando todos os procedimentos, inclusive aqui nós estamos todos usando uma proteção nos pés também para evitar que vem da rua e tal, a gente limpa os pés lá, mas é mais uma proteção, né? Temos o álcool gel, quando as pessoas saem a gente também esteriliza os ambientes, então estamos com todos os cuidados para que esse corona não se alastre mais, né? E todos devem usar máscaras. Na sala de aula todos estão usando máscara? Nós estamos com as aulas presenciais, nesse momento elas estão interrompidas, né? Nós estamos trabalhando no EAD. Nós estamos trabalhando no EAD. Muito bem, Juliana. O que tu gostaria de começar com o objetivo do teu site, né? Que é um site novo, que o objetivo e a ideia. Acho que vamos começar por aí, né? Ótimo. Eu gostaria, olá para todo mundo, né? Todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui para apresentar essa ideia do Pense Humanas para o público de Farroupilha, para estudantes e para professores. Então, o Pense Humanas é um espaço democrático para que professores e alunos possam publicar os seus trabalhos, as suas reflexões, crônicas, resenhas, e ele surge justamente de uma necessidade que eu senti de ter um lugar onde se pudesse refletir para além das redes sociais, para além do imediatismo e, de certa forma, às vezes da irracionalidade da maneira como se debate nas redes sociais. Então eu resolvi, junto com a minha equipe, com a Cauana e o Wesley, que não veio hoje, criar esse espaço para que se possa refletir de uma maneira mais embasada teoricamente, né? À medida de que o nosso público ali são professores e alunos que buscam nas leituras embasamento para suas reflexões. Essas leituras são pessoas que contribuem, que escrevem, ou são textos também já de escritores? Não, são pessoas que escrevem, né? Eu gosto de escrever, por exemplo, eu gosto muito de escrever, tenho paixão pela leitura e pela escrita. Então eu escrevo, a partir das minhas leituras eu consigo refletir sobre diferentes temas, e aí eu escrevo sobre isso, só que eu senti a necessidade de compartilhar com outras pessoas isso, porque são algumas vezes temas importantes e que podem ajudar outros professores, outros alunos, e aí esses escritos ficavam só comigo. Então eu senti essa necessidade de criar esse espaço onde eu pudesse compartilhar e abrir também para que outros professores compartilhem com os alunos e com outros colegas também da docência sobre as suas reflexões, os seus pensamentos, enfim. Resenhas de livro também? Resenhas de livros, crônicas. Agora, por exemplo, nós tivemos durante a semana passada, ali no dia 13 de maio, tivemos, né, a lembrança da abolição da escravidão. Então nós tivemos uma maratona de textos de professores que nos escreveram sobre isso, sobre a questão do negro no Brasil hoje, como é que era, como é que está. Então nós, dentro dessas temáticas que são de relevância social, é que nós buscamos abrir um pouco isso. No ano passado eu fiz uma leitura de uma pensadora chamada Martha Nussbaum, que se chama Fins Lucrativos, e ela traz o enfraquecimento da área das ciências humanas, um enfraquecimento que eu já sentia no Brasil desde a reforma do ensino médio, ali de 2016, 2017. Só que a partir dessa leitura eu percebi que esse era um movimento global, uma desvalorização da área das ciências humanas em prol das áreas mais técnicas, ou seja, formar profissionais apenas para o trabalho, mas que não tanto para o pensamento, para a reflexão. E aí, diante disso, eu procurei meu primeiro ato, vou procurar uma outra graduação, porque a minha área, que é as ciências sociais, daqui a pouco ela não vai mais existir. Depois eu percebi que isso foi um egoísmo, porque se aquilo que eu amo, que eu gosto, que eu defendo, eu estou vendo que está correndo risco, então eu tenho que fazer alguma coisa para que isso seja visto, e seja visto como algo importante. Por mais que se pense
uma educação voltada para formar apenas trabalhadores, operários, é necessário que as pessoas reflitam, que as pessoas pensem. E a partir dessa leitura da Martha Nussbaum, que ela traz todo um panorama da Europa, todo esse enfraquecimento da área de humanas em prol das áreas mais técnicas, e ela vai dizer que é um erro, porque mesmo as partes técnicas, elas precisam da área de humanidades. Mesmo um profissional que seja formado só para apertar botão, em algum momento ele vai precisar refletir sobre a sua profissão, e aí entram então a área das humanidades, e foi dentro dessa necessidade que surgiu a minha ideia também. Muito bem. E a Cauana, uma jovem, como é que entrou nesse projeto? Assim? Porque o jovem é o normal dizer que não lê, o jovem é muito superficial. Como é que tu entrou nesse projeto? Bom, o Pense Humanas caiu meio de paraquedas assim para mim, quando a gente precisava cuidar da parte da divulgação do site. Então, eu gosto de ler, gosto das reflexões trazidas no site, e eu acho que, para além dessa questão de cuidar das mídias sociais, eu acho que a gente, em conjunto, a gente traz diferentes ideias pro site, apesar da diferença de idade. E no começo eu também pensei que seria um pouco estranho, porque de certa forma não era a minha área, a área das humanas, mas conforme a gente foi criando o site e, enfim, pensando nos assuntos, a gente viu que as áreas elas realmente se completam, que a questão de eu poderia contribuir com ideias, com a parte de cuidar das mídias sociais, então a Juliana vinha com a parte dos textos e o Wesley com a parte técnica de criar o site. Tu também já tem texto? Não? Tá só na parte de divulgação? Isso. Muito bem. E o jovem da tua idade, assim, que é uma faixa jovem, né? O jovem lê? Lê, mas eu acho que tem que ser uma leitura que prende muito. Porque eu acredito que o jovem, principalmente, ele tem muito aquela imperatividade. Então, se não é uma leitura que prende, uma leitura que chama atenção, eu acho que não. Eu, particularmente, conheço alguns jovens que leem, mas é isso, mais buscando algo que prende eles mesmo. E aí, Juliana, como é que faz o jovem ler esses textos aí do teu site ali? Qual é o desafio? É trazer assuntos de temáticos, que nem esse que você falou da escravidão, que é um tema bastante discutido no Brasil, assim, porque o negro busca direitos, e no fim ele continua sendo relegado, né? Então, qual é o desafio para trazer esses jovens, assim, para um texto do dia a dia que atraia ele? Qual vai ser o segredo do site? Pergunta excelente. Isso é o meu desafio diário na sala de aula. É fazer com que os alunos tenham prazer pela leitura. Na sala de aula tu dá aula de? Eu dou aula de Sociologia e Filosofia. É a minha área de formação, tenho pós-graduação em Sociologia e Filosofia, e hoje eu também faço pós-graduação no Instituto Federal aqui, sobre educação básica também, sempre voltado para a área da educação. Quando a gente apresenta para os jovens esses textos, os clássicos da Sociologia e da Filosofia, por exemplo, geralmente são textos pesados, com uma linguagem que está distante da linguagem dos jovens. Mas quando eu, Juliana, ou outros professores escrevem, resenham esses textos, aí se consegue trazer para uma linguagem mais cotidiana, para uma linguagem que as pessoas que estão fora da academia conseguem entender. Porque geralmente você vai pegar os livros dos clássicos, é uma linguagem para acadêmicos. E um dos motivos de que a sociologia tenha perdido um pouco de espaço, no meu ver, é justamente porque a linguagem que nós usamos na academia não é a linguagem que as pessoas usam no seu dia a dia. Então, mesmo trazendo certo rigor acadêmico, os referenciais teóricos, a gente consegue trazer, a partir das resenhas e das nossas próprias reflexões, os textos para uma linguagem mais acessível para o público em geral, para as pessoas que não vivem dentro desse mundo da academia. Mas hoje, com redes sociais, com esse volume de informação, né, que dizem que os 100 anos que a gente demorava para ter a informação, hoje a gente tem em dia, né? Dizem que passou das 15 linhas, ninguém lê. E daí?
A gente tem que pensar da seguinte forma. Tem o imediatismo das redes sociais, que eu já comentei no início, que não é o que me interessa, não é nem o que eu gosto. Dentro dessa questão desse mundo todo do imediatismo, das redes sociais, do que eu quero ler em 5 minutos e entender 100 anos em 15 linhas, o que é impossível, nós ainda temos um público que gosta de leitura. Nós conseguimos observar isso nesses 25 dias que o site está no ar. Nós tivemos até hoje de tarde, a última vez que eu acompanhei, 540 acessos no site, com uma média de tempo de cada usuário de 5 minutos, 5 minutos e 13. Significa que as pessoas, é o tempo de ler um texto. Então as pessoas estão indo lá... Um texto de quantas linhas, mais ou menos? É um texto de 3, 4 páginas, 5 páginas. O tamanho não é indiferente. Eu já tenho textos publicados de 1 página, textos de 6 páginas. Porque o que importa é a mensagem e a reflexão, e como o texto nos faz refletir. Então, ainda mesmo diante desse imediatismo todo das redes sociais e da juventude, que se fala muito que não lê, mas eu vi uma pesquisa outro dia, eu acho que há uns 15 dias atrás, desmentindo essa ideia assim, do senso comum, que o jovem lê sim, só que ele não lê justamente esses clássicos que às vezes a escola tá obrigando a ler, que os vestibulares leem outras coisas, outros autores, outros temas que, como disse a Cauana, assim, que prendem muito mais o jovem. Então, daqui a pouco, trazer as leituras para uma linguagem mais próxima, mais compreensível. E fazendo um adendo também, eu acho que isso casa muito com a proposta do site, que o site ele foi pensado como um espaço para todos. E eu acho que é um espaço onde o jovem se sente mais à vontade, porque é um espaço que ele pode fazer a reflexão dele e também ler uma reflexão que não necessariamente é acadêmica, e de assuntos diversos, de assuntos culturais. A Juliana abriu o site para fugir das redes sociais. E tu divulga o site nas redes sociais. Temos aqui mais Parece um paradoxo, na verdade E me diz uma coisa, tu está conseguindo... os números que ela deu de metade de 1.000 pessoas, 500 e poucas, né? Quantos que vieram da onde tu tem esse... Olha, eu acredito que, assim, pelos dados e analisando, 90% dos acessos do nosso site foram por causa das mídias sociais. Com certeza. E quando a gente estava pensando no projeto, ela ainda estava meio rigorosa com essa parte, e eu disse assim, que é importante essa questão da divulgação, é importante essa questão das mídias sociais e de como tu vai manusear elas. Então, eu acho que sim, que tem essa questão das redes sociais, mas eu acho que a gente está usando para algo que vai fazer bem para as pessoas. Com certeza. E também essa questão que tu falou ali das 15 linhas, né? Eu acho que é algo bem que faz muita relação com as mídias sociais, porque o que a gente coloca na descrição, o que a gente divulga nas imagens é o que chama as pessoas para lerem os textos. Tem que fazer um bom chamarisco ali. Bom chamarisco para... Que não pode passar de 15 linhas. A manchete tem que ser objetiva, né? A gente, sempre que a gente está discutindo no grupo, como é que a gente vai publicar esse texto e tal, às vezes a Juliana quer trazer um texto e eu disse, as pessoas elas têm que parar para ler ali uma frase rápida que chame a atenção delas e traga elas para o site. A manchete, se não vender, o jornal não vai para a rua. Não. E pela tua experiência ali, Cauana, vem mais da onde? Do Face, do Insta, do YouTube? É assim, eu acho que para essa questão, o site, pelo que eu tenho analisado, são pessoas entre 20 e 40 anos, mais ou menos. E por causa da faixa etária, eu acredito que, pelas análises que eu fiz, que vem mais gente do Facebook. Mas eu acho também que pela facilidade do acesso no Facebook, porque nas publicações a gente já consegue colocar o link que vai direto. E no Instagram ainda tem aquela questão de que eles têm que ir até o link para conseguir acessar e tudo mais. A facilidade. Juliana, eu acho que tu tem um desafio grande aí, que é a leitura, né? E eu acho também que tu rapidamente vai ter que começar a fazer vídeos, pegar os textos e
né? Pois é, para os meus alunos, assim, bem particular para eles, eu tenho, já tenho um canal no YouTube que aprendi a desenvolver, a Cauana me ajuda agora com essa questão da pandemia, com as aulas de casa. Tem que se reinventar total. Tem que se reinventar. Então, eu disponibilizo os textos para os alunos, os textos que ultimamente tenho colocado já os textos que estão no site para eles. Só que eu sinto que eles ainda vão precisar de uma explicação, de ouvir sobre aquele texto. Então eu estou fazendo dentro desse sentido. Quando eu escrevo, quando eu deixo os meus textos para eles, eu gravo, né? Faço uma videoaula bem caseira, assim, que dá uma proximidade para o aluno. Ele consegue, a partir daquilo que eu falo, eu tenho certeza que na leitura do texto eles vão conseguir assimilar muito mais as informações, a interpretação. O problema todo hoje de qualquer ser humano é o tempo, né? Porque parece que o relógio está acelerado. Então, se tu conseguir mesclar o vídeo com o texto, sem desprezar o texto, né? Mas se tu conseguir fazer um vídeo para cada texto, tu vai ter um alcance maior. Tu não acha, Cauana? Sim. Tu está brigando com ela sobre isso também ou não? Não. Ainda não? Não, ainda não. É porque assim, ó, qual é a diferença, né, prof? Pensando na amplitude da coisa, que eu acho que é muito... tem todo o mérito, né, de fazer as pessoas ler, resgatar toda a história, porque quem não tem história, né, não tem futuro. Mas assim, ó, eu estou fazendo a barba, eu não vou conseguir ler, eu vou tomar banho, eu não consigo ler. Agora, se tiver um vídeo ali, né, eu mesmo no banheiro ou viajando, eu vou conseguir ter aquele áudio, né? E isso é o sucesso do YouTube, isso é o sucesso das redes sociais, onde tem o vídeo, né, e que se torna às vezes um áudio. A própria TV hoje em dia é o rádio de antigamente, né? As pessoas estão todo mundo em casa com a TV ligada, ouvindo, daí quando tem uma coisa, opa, vamos lá ver o que houve, aí vamos ver a imagem, né? Então a TV hoje é a companhia da dona de casa, ou da pessoa que está em casa, do aposentado, ou da gente quando chega, para se atualizar, né? Então a leitura em si, tanto que dizem, né, que a leitura virtual, ela aumentou muito a leitura, né, pela facilidade de acesso, tudo, né? Tanto que as grandes enciclopédias do meu tempo não existe mais, né? A Britânica, a Barça, isso aí foi tudo já há mais de 20 anos que é só virtual, né? Então, é uma sugestão que eu acho que tu vai ter que dar uma repensada nesse site aí e botar mais a cara, né, Cauana? E a questão, assim, das mídias sociais, que no início o nosso princípio era só fazer o site e a gente era ocultos, anônimos. Não existe isso, né? E a gente sentiu uma necessidade da primeira semana de que as pessoas queriam saber quem que fez, da onde que veio. Quem somos. Quem somos. Daí nós criamos um espaço Quem Somos. Não, isso o não primeiro autor que me mandou, o professor Edson Krusser, lá da Universidade de Santa Cruz. Eu tenho textos de professores do Ceará, de vários lugares, de Cerro Largo, dos Institutos Federais da USP, todos publicados. Tu divulgou através do Instituto? Não, eu divulguei a partir dos meus contatos, assim, os professores a gente se conhece, se encontra nos eventos acadêmicos, né, então tu tem contato, o professor daqui, o professor dali. E o primeiro professor que publicou, ele disse assim pra mim, ele me escreveu e disse assim: Ju, eu senti falta de uma localização, de vocês dizerem ali de onde vocês falam, né? E quem são vocês? Quem são vocês? E aí outras pessoas começaram também a questionar, né? Tem o Marcos também, um psicólogo que publicou um texto lá de São Paulo, ele disse também que as pessoas... E inclusive foi até uma informação que eu achei interessante, que as pessoas estavam admiradas dessa ideia ter surgido do interior, porque geralmente essas iniciativas surgem dos grandes centros, assim, né, das grandes cidades e tal. Então a gente sentiu essa necessidade, né, de mostrar quem somos e para que viemos. E acho que o vídeo também, ele traz essa interação e essa proximidade com o público, E outra coisa, assim, eu, por exemplo, quando tu mandou para nós a sugestão de fazer esse bate-papo aqui, eu naveguei bastante no site e não tem o currículo, né? Teria que ter o currículo do quem somos, o currículo de quem escreveu, né? Porque todo mundo que escreve tem já o seu currículo no próprio, é o LinkedIn, né? LinkedIn, Esse eu praticamente não uso nada dele, né? Porque eu sempre achei que era tipo de um site de currículos, que foi quando ele começou, né? Hoje é uma rede social igual a outra qualquer, né? Um pouco acessada pelo povo em geral, mais pelos profissionais, né?
Mas eu acho sim que é uma sugestão também que fica, além dos vídeos, é ter o currículo de cada um. Sim. Porque a pessoa te mandar o currículo, para ele é fácil, ele já tem. Sim. Né? E ali no próprio nome do autor, bota um link pro currículo da pessoa. Né? Sim, tem uma mini biografia sempre no final de cada texto. Tem uma mini biografia que os próprios autores me enviam. Isso o aí. que eles querem que apareça ali, porque afinal de contas Claro, o texto deles, é deles, né? O que eles querem que apareça. Tem autores que me mandam uma biografia um pouco mais extensa, com toda a formação acadêmica, perfeito, tá ali. Outros são mais... Né, sucintos ali, né? É formado em tal, por tal instituição. Porque hoje, assim, a principal problema da internet é essa. Todo mundo escreve qualquer coisa e aquilo ali, se cai no gosto ou escreve para uma determinada faixa, aquilo ali prolifera rápido. Mas quem é fulano? Né? Quem é o fulano de tal? Aí tu vai ver, não tem currículo. Então é uma pessoa que não te dá a credibilidade. Não tem a fonte de informação, né? A gente sempre sugere para os nossos autores que eles digam quem eles são, porque é importante. A gente percebeu muito essa necessidade. Desde sempre, Porque a primeira pergunta que se faz, não, o fulano falou, mas quem é o fulano? Aí tu vai procurar, não existe o cara, né? Ou é um fake, né? Sim. Às vezes, principalmente as pessoas que querem externar coisas que não botam a cara, fazem um pseudonym antigamente, né? Então isso aí na era das redes sociais já era, né? Sim, é que a minha posição avessa às redes sociais um pouco é por causa disso também. Então essa foi uma preocupação inicial. Desde o início a gente sempre, para todos os autores desde o início, manda a formação. Esse é professor ou é aluno de tal instituição, de tal universidade. Essas informações curtas nós disponibilizamos sempre ao final de cada texto, uma foto do autor e essa mini biografia que são os próprios autores que nos enviam. Isso é a partir daí, se a pessoa quiser buscar informações, eu sugiro sempre que vá lá na plataforma Lattes, né? Vá buscar o currículo Lattes, que é onde os acadêmicos têm todas as suas informações a respeito dos seus estudos. É importante até no site botar isso aí, né? A credibilidade hoje é fatal, porque a gente recebe informação no Lattes, no Insta e tal, e aquilo vira uma verdade, né? Mas é uma verdade que é um fake às vezes, né? Essa é importante. Você sente isso no teu dia a dia, quando tu está navegando, tu, como é uma jovem, né? Muito jovem ainda, perto da minha idade, dela não tanto, né? Mas como é que tu vai atrás de um fato, de um fake? Tu pesquisa isso? Se é verídico aquela informação ou não? Acho que justamente precisa desse embasamento, né? Tu quer saber de onde veio, do porquê que veio. E eu normalmente procuro buscar em algum site que já tem alguma credibilidade, algo que é mais conhecido, enfim. Mas é muito difícil, porque é muito fácil se camuflar hoje em dia nas redes sociais para, enfim, pegar ideias de pessoas e... Porque a gente recebe, às vezes, um texto bonito escrito pelo nosso poeta ali, né? Ou pelo Alexandre Garcia, ou por fulano de tal. Aí tu vai pesquisar no tio Google, não existe. Né? Então, isso é uma credibilidade que é importante até para dar um pouco mais de credibilidade para as redes sociais. Porque, assim, as redes sociais não tem mais volta. Isso aí vai ser... Se o Face cair, vai vir um outro melhor. Né? O WhatsApp já tem o tal de não sei o quê. Então, isso é a comunicação, é a praça pública, exatamente. Antigamente iam ler os textos na praça, os mais letrados, né? Hoje a gente tem na palma da mão, né? Exatamente. Isso aí. E eu trago sempre, assim, a importância da leitura, né? Quem já foi meu aluno, que estiver me assistindo agora, sabe que é uma tecla que eu não canso de bater sempre, tanto na sala de aula como na vida, assim, a importância da leitura para que a gente consiga escrever melhor, para que a gente consiga se comunicar melhor. Então a leitura ela nos completa de muitas formas, para muito além da informação que ela vai nos trazer. Ela nos abre horizontes para que nós possamos debater com clareza, né, sobre diferentes temas. Então eu bato em cima da leitura e eu criei um site para leitores, porque eu quero que as pessoas leiam. Ainda que vão ser poucos e que nos surpreenderam pelo número, 500 usuários. Mas para a internet é muito pouco, né? Tu sabe disso, né? Sim.
Mas 500 é bastante para uma leitura, mas para um site, entendeu? Sim, É muito pouco sim, ainda. sim. Lógico que tem que começar de zero até o 1000, né? Sim. Mas assim, ó, uma outra coisa que eu acho que é importante também é buscar nichos de mercado, né? Que nem tu está buscando, né? Mas não é fácil cativar pessoas para a leitura, por quê? Exato, a dificuldade da leitura. Então, por isso que eu digo que eu trago esse número assim de 500 usuários em 25 dias, sendo que é um site voltado para a leitura, diante do cenário que nós temos, né? Que nós sabemos que a nossa fama do brasileiro como leitor não é muito boa. Então, para nós, ainda assim, são números positivos, porque a gente estamos buscando ainda, né? Hoje, por exemplo, estamos aqui para apresentar o nosso trabalho, para divulgar o trabalho. O nome do site é Pense Humanas. Pense Humanas, muito bem. Então, eu quero buscar esses leitores aonde eles estiverem. São menos leitores do que as pessoas que acessam o Facebook, do que acessam o Instagram, é óbvio que sim. Mas são leitores fiéis que vão lá, que vão dedicar o seu tempo, 5 minutos que seja para uma leitura, para uma reflexão, para escrever um comentário. Às vezes nós temos comentários dos textos que são quase do tamanho do mesmo texto, do próprio texto. Significa que a pessoa conseguiu refletir alguma coisa. E aí o autor vai lá, já inicia um debate sobre aquele tema, e a ideia é justamente essa. Números, às vezes, tipo, eu tenho 1 milhão de seguidores. O que isso significa? Né? Eu tenho que falou para aquela galera que quis ouvir ele. Né? Eu tenho 500 pessoas que leram os textos. É bastante significativo. É bastante significativo. E acho que essa questão dos números também foi que dentro das mídias eu já fui diretamente no público que a gente queria atingir. Por exemplo, no Facebook eu procurava grupos de humanas, enfim, para divulgar o site justamente para um público que já seria mais direcionado para ler os textos. Garimpando o público-alvo. Isso aí. E a Humanas em si, assim, ela envolve... quando diz, não, vamos falar sobre humanas. Fala tudo que é relacionado ao ser humano, o entendimento da pessoa, o que é humanas? As ciências humanas são as ciências voltadas para o entendimento das relações humanas, mas ela abrange várias áreas do conhecimento. História, geografia, sociologia, filosofia. Então é a grande área de humanidades que vai juntar as ciências sociais aplicadas, economia, psicologia, todas essas áreas que envolvem as relações, assim. Então a gente vai ter áreas de línguas, por exemplo, né, as ciências exatas, as ciências naturais e as ciências humanas, que são justamente as áreas do conhecimento que tratam dessas relações entre as pessoas. Porque a gente ouve sempre humanas ou exatas, né? O que é mais comum, O que é mais comum é humanas e exatas. Exato, a gente sabe o que é, né? Agora, as humanas é muito amplo, né? É muito amplo, exatamente. Então, é a grande área de humanidades que nós temos, que vai abraçar todas essas outras áreas aí de ciências sociais aplicadas e outras tantas ciências que conseguem mostrar os seus trabalhos relacionados ao desenvolvimento do ser humano, assim, como um todo, assim. Cada área, né? Cada área vai estudar aquilo que melhor se encaixa para a sua proposta, mas dentro de um todo nós vamos ter, então, as ciências humanas que conseguem abranger toda essa... E acho que, assim, quebrando um pouco isso do exatas e humanas, a Juliana, então, ela fica com a parte totalmente humana, assim, que é ler os textos e, enfim, que é a área que é o conteúdo, que é a área dela. E o Wesley, que é o nosso outro integrante da formação do site, ele ficou com uma parte totalmente técnica, que foi a criação do site. Então, eu acho que sem a parte técnica dele, por exemplo, o site relacionado a humanas não existiria. Tem que ter os exatos para ter humanas. Exatamente. E vice-versa. Os dois completam. E vice-versa, exatamente. Muito bem, prof. Fale tudo que você quer falar aqui na Câmara 3. Nós vamos deixar durante toda a nossa conversa o Pense Humanas ali para as pessoas acessar, né? E quem sabe no futuro teremos mais um bate-papo aqui para humanizar mais esses Exatamente, humanos. Esperamos que sim. Então estamos convidando
toda a população de Farroupilha para conhecer o nosso trabalho, em especial professores e alunos que gostam de escrever e que gostam de ler, que acessem o pensehumanas.com.br, que tenham interesse, professores principalmente, em publicar seus trabalhos e compartilhar os seus escritos e as suas reflexões com outros colegas. Também podem entrar em contato lá no site, tem como é que os professores têm que fazer para publicar os seus textos, né? Então entre em contato conosco e vamos, a partir desse trabalho, começar a iniciar debates e reflexões sobre temas que sejam relevantes tanto para a sociedade, mas principalmente para a educação. Muito bem, agora vamos dar o encerramento com a Cauã, né? A jovem aqui que está encarregada de fazer essa divulgação. Câmara 1, só para você. Então, convido vocês a nos seguirem nas redes sociais. O nosso Instagram é pense.humanas. A nossa página do Facebook é Pense Humanas. E é isso, convido vocês então a nos acompanharem nas redes sociais, curtirem, divulgarem as nossas publicações e agradecer também por essa oportunidade de poder estar aqui interagindo com vocês. E é isso, espero que a gente possa abrir um próximo debate e também agradecer por todas as sugestões que vocês nos deram pro site. E tem um custo essa consultoria depois. tá bom. Muito bem, acho que foi bem interessante o bate-papo. Nós vamos manter durante todo o desenrolar do vídeo lá embaixo o site para as pessoas acessarem e que façam bom proveito das leituras.